A questão aborda o tema da escravidão na Antiguidade Clássica, na Roma Antiga. Aí um texto do Ciro Flammarion Cardoso diz o seguinte: os escravos tornaram-se propriedade nossa, seja em virtude da lei civil, seja da lei comum dos povos. Em virtude da lei civil, se qualquer pessoa de mais de 20 anos permitir a venda de si própria, com a finalidade de lucrar, conservando uma parte do preço da compra, e em virtude da lei comum dos povos, são nossos escravos aqueles que foram capturados na guerra e aqueles que são filhos de nossas escravas. Então, portanto, a escravidão transmitida também pelo ventre. E a principal forma de manter a escravidão na Roma Antiga foi através da guerra, prisioneiros de guerra. Aí o enunciado diz o seguinte: a obra Institutas, do jurista Aelius Marcianus, século III d.C., instrui sobre a escravidão na Roma Antiga. No direito e na sociedade romana desse período, os escravos compunham, letra A, uma mão de obra especializada, protegida pela lei. Os escravos representavam a principal mão de obra na Roma Antiga em praticamente todas as atividades, sejam rurais, sejam urbanas. Então não era uma mão de obra especializada, era uma mão de obra para todas as atividades praticamente. B, força de trabalho sem a presença de ex-cidadãos. O texto diz que muitas pessoas se vendiam como escravas. Então é o ex-cidadão que se torna escravizado. Então isso havia. Havia também, até uma certa época da história romana, a escravidão por dívida também. Então o romano que endividado deixa de ser cidadão e se torna escravo. Obviamente, o escravo, ao não ter a liberdade individual, ele também não é um cidadão. Então, letra C, categoria de trabalhadores oriundos dos mesmos povos. Não porque qualquer prisioneiro de guerra poderia ser escravizado. Então, vários povos eram submetidos à escravidão na Roma Antiga. Povos africanos, povos do Oriente. Então, era uma escravidão independente da cor da pele, independente da origem étnica. Então, na Roma Antiga, negros e brancos foram submetidos à escravidão. Letra D, condição legal independente da origem étnica do indivíduo. É a verdadeira, responde a questão, já que a escravidão na Roma Antiga era garantida pela lei e ela independia da origem étnica do indivíduo. Então, qualquer estrangeiro poderia ser escravizado através da compra ou então, se for um prisioneiro de guerra. A letra E, comunidade criada a partir do estabelecimento das leis escritas. Falsa, porque muito antes da chamada Lei das 12 Tábuas, que foram as primeiras leis escritas de Roma, já havia a escravidão. Então, portanto, a resposta correta é a letra D.